Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do projeto da anistia, tá? Que tem boas notícias sobre isso. Sim, eu sei que a manchete aqui é uma manchete... É lógico que os jornais vão dar a manchete que interessa ao pessoal da esquerda. Não, porque o Mota avisou os líderes que não adianta aprovar a anistia que o STF vai declarar inconstitucional. Nem tenta, não adianta, vamos desistir de tudo, de anistia e coisa e tal. Mas se você ler o corpo da matéria, a história não é bem essa. O que a história fala é que está havendo negociação sim, o PL mostrou uma proposta diferente de anistia, só que eles acharam que ainda está muito ruim, ainda tem que melhorar a anistia e não sei o que lá. Estão negociando a coisa. Então, o ponto importante dessa matéria aqui, embora o jornalista queira dar a impressão, não, acabou, a anistia acabou, não discute mais, pronto. Não, estão negociando a anistia no Congresso. Vamos entender em que pé que está isso daqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Peter de Gracas, roubou a alma do dragão, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Hugo Mota avisou os líderes que não adianta aprovar anistia. Não, o STF vai declarar inconstitucional, para que a gente vai fazer isso, para que a gente vai arrumar confusão e coisa e tal. Eu já falei para vocês que mesmo que o STF declare inconstitucional, a Câmara tem que aprovar a anistia por dois motivos. Primeiro, porque é direito dela. Está lá na Constituição, é prerrogativa da Câmara aprovar a anistia contra qualquer pessoa por qualquer crime. Então a Câmara não pode se furtar a esse tipo de julgamento, né? E principalmente porque os deputados querem aprovar a anistia. Tem uma ampla maioria para isso. Então, mas o STF vai declarar inconstitucional depois. Se o STF declarar inconstitucional depois, pelo menos a Câmara fez o seu trabalho. Vai estar expondo mais uma vez o autoritarismo do STF, o quanto o STF está invadindo competência de outros poderes, o quanto é absurda essa situação toda que está acontecendo no STF. Então, assim, eu discordo dessa frase aqui, mas repare, essa frase é calculada pelo jornalista do Globo para dar boa notícia para esquerdista. Boa notícia de esquerdista. Olha só, o Mota falou, não, esquece, não vai ter, não vai acontecer, né? Agora, olha só, aqui, essa notícia aqui já começa a ter um pouco mais de sutileza na coisa. Hugo Mota rejeita nova proposta do PL para anistia e sinaliza que o texto não seria aceito pelo STF. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, na verdade, assim, estão discutindo um texto, Hugo Mota se recusou a botar em votação a urgência do PL da anistia, porque não tinha uma definição sobre qual seria o PL, tinham várias versões do projeto de lei, várias versões da anistia, né? E algumas dessas versões davam a entender que seria uma anistia completa para todo mundo, inclusive para o Bolsonaro, não sei o que lá, e o próprio Bolsonaro já tinha deixado claro que não quer anistia para ele, que a anistia tem que ser para o pessoal do 8 de janeiro, mas aí o que aconteceu, né? Olha só, aqui ó. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou a deputados da oposição durante a reunião de líderes que não daria aval ao rascunho de uma nova proposta sobre anistia aos acusados, elaborado pela liderança do PL, o partido do Bolsonaro. A redação foi rejeitada pelo chefe da casa, pelo Hugo Mota. Segundo Mota, a matéria seria considerada inconstitucional pelos ministros do STF. Então vamos entender aqui, para vocês verem como é que está bem perto de um acordo isso daqui, tá? Aqui, ó. O Globo teve acesso ao rascunho do PL com 3 artigos, que teve anuência de Bolsonaro. O primeiro item da matéria prevê anistia apenas para aqueles que participaram das manifestações no 8 de janeiro, o que excluiria manifestantes, participantes intelectuais, financiadores e o próprio Bolsonaro. Isso aqui, o Bolsonaro sempre deixou claro que essa anistia não é para ele, que é para o pessoal do 8 de janeiro. Então não tem problema nenhum isso daqui, era esperado esse troço, né? O segundo e terceiro artigos estabelecem que aqueles que praticaram depredação de patrimônio público ainda teriam que responder pelos crimes correspondentes, desde que exista comprovação de participação por imagens, como vídeos ou fotos. E aqui é o porém, aqui que está o porém da coisa. Por quê? É lógico que deveria ser assim. É evidente que deveria ter comprovação por vídeos ou fotos dos crimes que eles cometeram. A lei brasileira é muito clara que a pena tem que ser individualizada, você tem que provar que aquela pessoa fez a coisa. O crime multitudinário é uma exceção da exceção da exceção. O STF está usando essa ideia de que todo mundo que estava lá estava participando de um crime multitudinário, então todo mundo é culpado por tudo que aconteceu ali, o que é um absurdo, você não pode considerar isso. Se você está dizendo que alguém participou de depredação, de atentado à democracia, ou o que quer que seja, você tem que comprovar que aquela pessoa especificamente fez aquelas coisas. Então por isso que tem essa redação aqui.
Porém, o que o Hugo Mota está reclamando disso daqui? O Hugo Mota está reclamando que esse tipo de redação estaria interferindo na forma como o STF faz a investigação. O STF é que investiga, o STF que julga quem participou e quem não participou. Então você pode dizer que as pessoas que fizeram a depredação teriam que responder pelos crimes de depredação, mas não pode dizer como que o STF vai dizer para fazer isso. Eu entendo que é esse o ponto que está pegando lá, né? De qualquer forma, veja, mesmo que condenem todas as pessoas por depredação e coisa e tal, no final das contas, o crime por depredação, dano ao patrimônio público é de poucos anos, daria cesta básica, daria, eventualmente, sursi, ou muitas pessoas já até cumpriram a pena nesse período, no período que tiveram presas preventivamente. Então, já acabaria com a pena para todo mundo. Lembra, como eu expliquei para vocês, o grande problema é o crime de golpe, atentado à democracia e golpe de Estado, né? Atentado às instituições democráticas de direito e golpe de Estado. É o 359L e o 359M. Esses seriam anistiados. Aí a depredação, as pessoas continuariam respondendo por esses crimes, né? Então, repara, assim, eu sei que não é o ideal, mas está caminhando essa redação, está caminhando a negociação, ou seja, ao contrário do que o pessoal está tentando passar para a esquerda, que não, acabou a anistia. Aliás, é curioso estarem falando isso agora, né? Porque eles já falaram no passado, alguns meses, algumas semanas atrás, que acabou a anistia, que não vai ter, morreu a anistia, a Câmara está junto com Lula e morreu a anistia, coisa e tal. E o que está acontecendo na prática não é bem isso. Estão negociando a anistia, estão chegando num ponto para delinear isso aqui. Ó. O Hugo Mota teria dito que falei para o PL delinear um pré-relatório, já que o Senado iria mandar um projeto sobre o tema e não mandou. Vamos fazer um entendimento sobre esse pré-relatório, abrir essa discussão e coisa e tal. Ou seja, não tem como ser mais simples do que isso. 3 artigos, tira o Bolsonaro e tira todo mundo que, eventualmente, que não estava no dia 8 de janeiro da anistia, e a anistia é contra os crimes de atentado contra a democracia e coisa e tal, e pronto, e resolve esse problema. Eu acho excelente isso daqui. E eu acho que podia já botar alternativamente o projeto de lei para acabar com a Lei de Segurança Nacional, como eu já expliquei para vocês. Essa é a minha tese, acabar com a Lei de Segurança Nacional, que ela não foi encerrada, os artigos dela foram transportados da Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. Sempre foi uma recomendação, até da esquerda, que fosse acabada a Lei de Segurança Nacional. Então o Congresso deveria fazer isso, anular todos aqueles artigos do 359 e em diante, que são os artigos que eram da Lei de Segurança Nacional e entraram no Código Penal agora. Anula tudo e começa uma comissão para elaborar uma nova Lei de Segurança Nacional que não dê margem para ser usada por golpistas como Alexandre de Moraes ou como o Lula, né? Para acusar todo mundo, acusar a oposição de crimes aleatórios no final das contas, né? Então eu acho que isso que seria o ideal no final das contas, e junto a essa coisa da anistia que correm as duas em paralelo. Se o STF determinar que isso daqui é inconstitucional, o Congresso aprova a revogação da Lei de Segurança Nacional e pronto. Aí como é que o STF vai dizer que revogar a lei é inconstitucional? Pô, a função básica do Congresso é essa, né? Ou seja, embora essas matérias aqui estejam tentando dar a entender que não adianta, que morreu a anistia, porque o STF não vai deixar, não vamos votar e coisa e tal, a história não é bem essa, não. Ainda estão brigando pela anistia na Câmara, a coisa está avançando e espero que tenha uma solução para isso muito em breve. É importante ter uma solução em breve, tá? Porque como eu falei para vocês, é uma corrida, o que está acontecendo é uma corrida. O pessoal do STF está correndo para tentar condenar Bolsonaro. Depois que eles condenarem Bolsonaro, vocês vão ver, eles não estão nem aí para o resto do pessoal lá do 8 de janeiro, eles vão liberar todo mundo e coisa e tal. O que eles querem é chegar a Bolsonaro. O que eles acham, eles não querem anistia antes, porque eles acham que isso vai enfraquecer o julgamento contra o Bolsonaro. Mas a verdade é que é uma crueldade com esse pessoal e não tem motivo para fazer esse tipo de coisa. Então é importante o pessoal pressionar, negociar, conseguir chegar ao meio termo para aprovar esse negócio, para justamente, né, mostrar a força do Congresso, o que o Congresso tem voz e o que é o ponto importante para o povo brasileiro hoje, que é a anistia. É lógico, isso aqui também mostra que o Hugo Mota é um covarde do caralho, ele tá morrendo de medo do STF, né? Eu imagino que aquela briga que ele teve lá do processo do ramagem, o pessoal do STF deve ter dado uma comida no cu dele e ele tá todo dolorido, não tá nem conseguindo sentar, né? Sim, o Hugo Mota é um idiota.
Mas eu já vou avisar o pessoal idiota que fica assim, ai, mas Peter, o PL apoiou o Hugo Mota, o Bolsonaro apoiou. Ei, tinha que apoiar mesmo, eu já falei isso aqui, não tinha alternativa, não tinha outro nome que pudesse ganhar. Se o PL não tivesse apoiado o Hugo Mota, ia ficar sem as comissões. Com as comissões está conseguindo muito mais coisa do que se não tivesse as comissões. O Hugo Mota iria ganhar de qualquer forma, mesma coisa o Alcolumbre. O pessoal fica com essa ilusão de que, ai, mas tá vendo como é que o Bolsonaro é centrão, votou... Todo mundo votou no Hugo Mota, o Hugo Mota ia ganhar de qualquer forma. Não tem alternativa, então deixem de ser idiotas e me poupem nesses comentários de merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.